Gente, eu estou aqui hoje para falar da morte. A morte que está tão presente nos dias de hoje com essa pandemia. São poucas as famílias que a gente conhece que não perdeu alguém. Eu mesmo passei agora há pouco por Covid. E hoje é 21, 22, não sei. Dia do mês eu nunca sei, gente, tá? Mas eu vi, foi domingo. Até domingo eu contabilizei de conhecidos, de religiosos. No Rio Grande do Sul, 58. 58 religiosos. Dos quais 8 eu conhecia pessoalmente. E o resto eu conhecia alguns, né? Não todos, mas alguns eu conhecia pela fama e pelo trabalho. No Brasil todo, em torno de 300 religiosos. E vai mais. Por isso hoje o altar está montado. Acho que não dá para enxergar. Simbolizando aí, né, a consciência, a morte. Para que todos nós possamos entender que a morte ela faz parte da vida. Em algum momento da vida, a morte vai te visitar. Em algum momento da vida, a morte vai bater na tua porta. E não tem como escapar. Mas isso é quando chega a hora. Não é quando a gente espera. Não, claro que não. A morte não avisa. A morte não marca a hora, não marca encontro. Ela nos encontra quando a gente menos espera. E perder tantas pessoas faz com que a gente repense a vida. Faz com que a gente comece a dar mais valor a coisas que normalmente não dávamos. As pessoas mais espiritualizadas não têm esse tipo de problema, porque elas sempre conseguiram entender aonde está o real valor da vida. Mas tem gente que é mais apegada a coisas materiais que não consegue entender isso. Tem muita dificuldade para entender isso. Começa a entender isso quando começa a perder entes da família, ou quando os pais se separam, quando descobre que está sozinho, que não tem mais ninguém, e aí essas pessoas começam a dar valor. Outras mesmo nessa situação, conheço pessoas extremamente solitárias mas estão completamente desequilibradas, né? Não conseguiram entender o que é ter as pessoas do lado e simplesmente daqui a pouco a morte vem, bate na porta e leva essa pessoa. Mas a morte ela não é só o mal, que algumas pessoas entendem a morte como algo mal. A morte não é mal. A morte simplesmente faz parte da vida. E a morte une muito mais do que separa. Isso é muito importante entender. A morte ela não separa, a morte, pelo contrário, ela une. Em alguns lugares do mundo, em algumas regiões do mundo, a morte é até comemorada. Quando uma pessoa parte para o outro lado, as pessoas fazem festas. Eu sempre disse que o dia que eu for, festa, por favor, né, gente? Botem lá, tocar alguma coisa lá, cantar, não me venham com tristeza. Tristeza eu não quero. Mas por que o Bruce está dizendo que a morte une e não separa? Bom, aqui no Ocidente, e na maioria das famílias do Ocidente, famílias muitas vezes desestruturadas, e nós temos muitas neste país, famílias que foram separadas por heranças, que foram separadas
por partidos políticos, né? Nós vivemos um momento ali, né, do nós e eles, nós vivemos este momento. Famílias que foram separadas por brigas. No momento em que alguém morre, essas pessoas se unem. Todas as diferenças acabam na morte. E deveria ser assim? Não. O bruxo pensa que não. O bruxo considera que nós devemos dar às pessoas aquilo que temos de melhor, nós temos que dar para elas em vida. Nós temos que dar os melhores momentos da nossa vida para as pessoas quando elas estão aqui, neste plano. Porque para mim, eu falo morte, mas para mim a morte não existe. Para mim a morte não existe. Existe uma troca de plano. Saímos deste e vamos para outro. Mas tem muita gente que acredita que a morte é o fim. Então, para essas pessoas que não têm fé nenhuma, que não conseguem entender a morte, que acham que a morte simplesmente é o fim, bom, se eu pensasse como essas pessoas, eu viveria muito mais intensamente do que eu vivo hoje. Eu não juntaria um centavo, por exemplo. Por quê? Porque não tem necessidade. Para quê? Se eu vou morrer amanhã, acabou. Eu tenho que aproveitar o hoje. Embora eu sempre diga que eu vivo intensamente o hoje, e eu não pense no dia de amanhã, se eu nunca me preocupei com isso, nunca tive essa preocupação, porque eu entendo que eu tenho que aproveitar nesse plano e fazer nesse plano todas as coisas que eu acredito. Porque é pelas coisas que eu acredito que eu serei julgado. A morte, quando me visitar, vai me cobrar. E a morte vai cobrar cada um dos senhores. Cada um dos senhores será cobrado pela morte. A morte baterá na porta dos senhores um dia e vai perguntar por que fizeram isso, por que fizeram aquilo, por que não tomaram tal decisão. Então tomem todas as decisões que vocês tiverem que tomar, todas, para o bem. Porque assim vocês terão respostas para tudo que a morte perguntar. Porque ela é a grande julgadora. Entenderam quem é a morte estou falando, né? Ela é a grande julgadora. Ela, para alguns, ela é representada por um barqueiro, para alguns é um anjo que vem buscar, para outros é um túnel, é uma luz, não importa. Nesse momento a tua vida vai repassar na tua frente e tu vai lembrar de todas as coisas que tu fez, das coisas boas, das coisas ruins. E é bom que tu possa encher o teu velório de amigos. Que tu não seja uma pessoa que na tua morte tem ali, quando tu for embarcar para essa viagem, tem ali meia dúzia de parentes que não saibam nada sobre a tua pessoa. Não saibam. Que vão contar, olha, ele fez isso de bom. Tinha outra coisa que ele fez de bom, mas eu não lembro agora. É bom que você tenha pessoas na sua volta que... Porque você vai estar lá vendo. Vai partir magoado. Porque aí tu vai saber o que as pessoas pensam de ti. E tu vai saber que a culpa do que elas pensam de ti é pela forma com que tu viveu. Pela forma com que tu tratou essas pessoas. É por isso que a morte une. Porque o que separa é a vida. A vida separa. É a vida que separa as pessoas, não a morte. A morte não separa ninguém. A morte, pelo contrário, ela une. A morte mostra a verdade. A vida pode ser uma mentira, mas a morte mostra a verdade. Quando as pessoas estiverem no teu velório, tu estiveres ali presente, tu estarás ali presente. Tu vai saber o que as pessoas pensam. Tu vai saber. Porque elas podem não dizer para ti na tua cara. Mas um dia tu vai ficar sabendo o que essas pessoas falam. E vai partir triste.
vai partir magoado e talvez fique nesse plano sofrendo, sem entender para onde deve ir, tentando refazer os erros cometidos, mas infelizmente tu só vai atrapalhar. Tu tem que entender que após a morte tu tem que seguir o destino, tem que cumprir tudo que tu ficou devendo, tu vai ter que voltar para esta vida, vai passar por um aprendizado, vai passar por situações boas, vai passar por situações ruins, assim como tu passou nessa vida, passará na outra. E quanto melhor tu for nessa, mais fácil será fazer essa travessia. Para quem acredita no barqueiro, por exemplo, que vai fazer o barqueiro, talvez o barqueiro, tu for uma pessoa ruim, talvez o barqueiro te entregue uma caneca e o barco entrando água e ele vai dizer, olha, se tu não tirar a água, meu chapa, tu vai ficar nesse meio do caminho aqui, nós vamos ficar remando aqui o resto da vida. E esse barco não vai atravessar, tu não vai nem para um lado e nem para o outro. Para te ter a vida de volta, tu vai ter que atravessar e com essa canequinha tu vai ter que tirar essa água desse barco. Viva de forma correta, seja uma boa pessoa. Quando tiveres que fazer a travessia, o barqueiro vai remar e tu vai sentado. Não vai ter que tirar água do barco. Eu vou tomar um cafezinho e já volto. Centro de Treinamento e Adestramento Doberman RS. Criação de cães das raças Doberman, Pequeno Lebre ao italiano e Terrier brasileiro, Fox Paulistinha. E Centro de Adestramento Doberman RS. Adestramento pet, cães de proteção e K9 e hotel para cachorro. Adestrador Alex, WhatsApp 99867-8539. Gente, então eu estou de volta aí. Prometo ser rápido. A gente tem que lembrar vocês, primeiro, me desculpar por não ter feito ainda o vídeo sobre a autoiniciação. Bom, gente, eu tive Covid, então perdi muito peso, emagreci demais, então estou buscando me recuperar um pouco e aí sim vou rapar o cabelo para fazer esse vídeo aí para vocês que estou devendo. Tá, mas o que o bruxo fica devendo, o bruxo paga. O bruxo paga. Isso não se preocupa. Eu tinha até umas coisas para falar em paga, eu tinha umas coisas para fazer hoje, que é um trabalho que eu estou devendo para uma pessoa. Mas não teve jeito, o tempo está completamente fechado, eu tinha até uma consulta também, não deu, o tempo está fechado demais, o tempo está fechado no Rio Grande do Sul. Então eu resolvi gravar esse trabalho sobre a morte. A morte que é cultuada em diversos lugares do mundo. Eu pretendo até fazer um trabalho, mas aí eu vou fazer do programa Segredos Ocultos, um trabalho mais profundo sobre esse assunto. Mas para que os senhores tenham ideia de como a morte é cultuada, eu não estou falando do culto à Santa Morte, lá não tem nada a ver com isso. O culto da Santa Muerte, né? O
culto à Santa Morte. E esses outros cultos que existem no México, toda essa região hispânica aqui da América Latina, e da América Central como um todo, ela nada mais é, porque nós também temos aqui o nosso culto aos mortos, nós também temos, talvez no programa Segredos Ocultos eu fale qual é o que nós temos aqui, mas tem muita gente que sabe, quem estuda religião sabe qual é o culto que nós temos aqui no Brasil que cultua a morte, nós temos aqui. E não é o culto aferido, não estou falando do culto trazido da África, tá? Não estou falando do culto trazido da África. O que eu estou falando é um outro culto aí. Mas eu venho falar para vocês. Tá quase pronto. Me cobraram sobre o trabalho da seita satânica que talvez ainda atue no Brasil. Quase pronto, gente. Quase pronto. O programa, já gravei 2 partes dele, tá? Ele vai entrar na playlist dos Segredos Ocultos, porque ele é um programa, tá? Não é apenas um vídeo, ele é um programa. Vai ter em torno de 50 minutos. E aí eu vou mostrar para vocês investigações. Eu vou trazer para vocês investigações. Vou trazer para vocês coisas, por exemplo, pessoas do governo envolvidas. Não desse governo, gente. O governo não faz política. Quando eu falo do governo, é de todos os governos aí que já passaram por aí. Não vou citar quem era o governo na época, que não importa. Mas vou mostrar para vocês como governos, não só o governo brasileiro, protegeram pessoas que eram pedófilos. Vou mostrar para vocês que quando algumas pessoas foram presas no Pará, no estado do Pará, que essas pessoas também estiveram, vou provar isso, que essas pessoas estiveram também presentes no estado do Paraná, quando crianças estavam desaparecendo, que a Polícia Federal se hospedou na casa de um pedófilo, e até hoje não se sabe por que a polícia fez daquela casa. Nunca foi dito por que a polícia fez daquela casa o centro de operações. Não se sabe. Nunca ninguém comentou. Mas a Polícia Federal fez um centro de investigações na casa de um pedófilo. Casa do pedófilo, claro, o pedófilo não estava lá, gente. Tá? Estou dizendo que a polícia está envolvida. Não entendam mal. Não estou dizendo que a Polícia Federal esteja envolvida com o pedófilo. Mas a casa ainda pertencia a ele. E eles ficaram lá. Também nunca se falou muito sobre isso. Vou trazer depoimentos de pessoas que estiveram envolvidas em investigações de desaparecimento de crianças. Vou provar para vocês que é muito provável que esta seita tenha atuado no Rio Grande do Sul e que estas pessoas foram vistas pela polícia e que no momento em que essas pessoas foram vistas, a polícia não tinha por que desconfiar dessas pessoas. O acusado era um outro, essas pessoas só estavam lá numa casa onde a polícia foi. Tudo isso eu vou contar para vocês em um programa nos Segredos Ocultos, tá? Que eu estou gravando já. O problema está sendo a edição dos áudios. Esse está sendo o maior problema, porque são... Olha, tem... Deixa eu fazer uma conta aqui. São mais de 50 horas de gravação. Mais de 50 horas de gravação. Sabe o que é isso?
e ter que separar para poder colocar no programa, porque eu não posso botar 50 horas no programa. Se eu pudesse, eu botava. Mas eu não posso botar 50 horas no programa. Então, e também não quero contar essa história em episódios. Então eu tenho que estar selecionando o que é importante para aquilo que eu vou contar para poder passar para vocês. Gente, algumas pessoas também me cobraram, não consigo falar com o bruxo, eu não consigo falar com o bruxo. Cara, não consegue contato com o bruxo. Não é pelo YouTube que você não consegue contato comigo. É pelo site, filho. É pelo site. E quando a pessoa escreve ali nos comentários: bruxo, não estou conseguindo contato com o senhor, preciso fazer uma abertura, preciso fazer um trabalho para minha vida e para frente, eu nem presto atenção quando os meninos leem lá e dizem, tem um cara que quer contato contigo, digo, mas ele não achou meu contato? Não achou. Eu digo, então nem me passa, porque ele não vai enxergar. Se ele não consegue achar o meu contato, ele não vai conseguir enxergar nada na frente dele. Ele não vai conseguir ir para frente nunca. As portas podem se abrir e ele não vai enxergar com a porta aberta, não vai conseguir passar. Não adianta. Não adianta. Eu vou deixar aqui para vocês mais uma vez. Tem 300 vídeos nesse canal. Desses 300, em 250 tem o endereço do meu site embaixo. Em 200 tem na abertura o nome o site aparece. E algumas pessoas erram o próprio e-mail. Por incrível que pareça. As pessoas às vezes erram o próprio e-mail. Às vezes não, muitas vezes. Eu achava que isso era bobagem, mas os meninos me mostraram. A quantidade de e-mail que a pessoa errou o próprio, tu manda a resposta e a resposta não chega na pessoa porque o e-mail está errado, é absurdo. E a pessoa não sabe por que não vai para frente. Filho, se tu não consegue, se tu está tão atucanado que não consegue, eu sei que está passando muitas vezes por uma situação difícil, nós estamos num momento de situações difíceis. Mas quanto mais difícil a situação, mais tu tem obrigação contigo de te concentrar e de buscar fazer as coisas da melhor forma possível, porque senão cada vez vai ficar pior para ti. Se tu fizer de forma errada, se tu fizer a coisa de forma errada, tu vai te enroscar cada vez mais. Tu tem que fazer de forma correta. Então tem que te concentrar, pensar só o que eu tenho que fazer é isso, eu tenho que escrever isso aqui, eu tenho que escrever isso. Não sai digitando que nem desesperado, porque depois não consegue. Tá? Olha como é fácil. www.bruxomagonegro.com.br. Fácil. Tá? Mas o que mais nós podemos falar da morte? A morte é tão importante que no Antigo Egito, e não só no Antigo Egito, mas no Antigo Egito isso é muito claro, quando morria um rei, um príncipe, um faraó, dependendo da época, né? O Egito teve várias épocas. Até eu acho graça quando as pessoas dizem, qual é a tua religião? Eu sou africanista. Eu digo, tá, mas africanista de que região? A África é muito grande, tem várias religiões dentro da África. Qual delas tu segue? O cara fica me olhando. Para a maioria das pessoas, só existe uma religião na África. A África é imensa, e parece que só tem uma religião lá. Quando morria um faraó, todas aquelas pessoas que serviam o faraó estavam condenadas. Ia tudo morrer, meu chapa. Porque se tu serviu o faraó, tu ia ser enterrado não junto com ele, mas no mesmo espaço, né? Tinha uma tumba separada para o faraó, mas tu ia ficar ali nos arredores ali para servir ele lá no outro lado. Na outra vida lá ele já ia chegar já com os empregados já. Não ia chegar assim. E os incas também tinham esse costume, né? Os incas, os astecas, esses povos também tinham costumes muito parecidos. Tanto que sacrificavam
aos deuses, mas algumas pessoas que eram sacrificadas não eram, algumas eram digamos assim, se sentiam honradas em serem assassinadas. Tinham a morte, aquele tipo de morte ali, como algo que realmente ia colocar o nome delas e elas próprias num outro grau, muito mais próximo do Criador, daquele Criador do qual elas acreditavam, né? Porque existe um Criador para cada época e para cada região. Crença, falando em crença. Então as pessoas se sentiam honradas por isso. Muitas pessoas. Não precisa voltar muito. Não precisa voltar muito. Não precisa voltar muito no passado para saber que a morte é adorada. Que a morte é adorada. Homens bomba se sacrificavam por algo maior. Aquilo nada mais é do que adorar a morte. Por quê? Porque essas pessoas compreendem a morte como apenas uma passagem. Para elas não é o final da vida aquilo ali. Não. Aquilo ali é o início de uma outra vida e muito melhor do que a que elas têm hoje. O resto eu vou deixar para os segredos ocultos. Meu abraço a todos vocês.